tema popular e rápido. Eu vou passar logo, por exemplo, do judiciário, que eu concluo, né? Ou seja, eu não daria o meu segundo exemplo. Vamos para um terceiro exemplo, que é o tema do judiciário, né? Eu acho que o judiciário também pode ser pensado nessa chave, uma república que vinha se completando e que, de repente, bota em curso um projeto que é o seu avesso. Se até os 120 anos da república era fácil pensar o judiciário como o muro das lamentações, não é isso? Como aquele lugar no qual a sociedade ia se lamentar e conseguia, né, o seu reconhecimento de direitos, união afetiva, pesquisa com células-tronco e tudo aquilo que a gente comemorou nos últimos anos, né? Agora, quando, usando uma frase do Paulo Brossard, ele desce a rampa escorregadia da política, o processo de desconstrução entra em curso rápido, né? Ou seja, ele seletivamente se vê diante dos temas de ordem pública, né? E ele opina ou não opina, e é incapaz de dizer de maneira pública que critérios que levaram ele a opinar ou não opinar. Eu acho que o que a gente viu o Supremo Tribunal Federal fazendo nos últimos anos mostra de alguma forma como que passamos da chave de uma república que estava incompleta para uma chave de uma república que dá razão ao seu avesso, né? Essa é a ideia. Bom, o meu ponto é esse, agora concluindo, né? A intimidade da família real, plebeia, como o Fernando Henrique definiu, está se pondo contra a tradição da república, numa narrativa que inclusive aparece sem povo. Esse é o ponto do José Murilo de Carvalho. Teríamos esse pecado original de uma república que fez sem povo enquanto demos, não enquanto objeto, né? Mas eu encerro com uma nota otimista contrária. Eu acho que nós temos sim um povo na república. Pode não ser nas ruas, pode ser só nas redes, como a gente tem visto, mas levar os nossos 130 anos a sério, eu entendo que implica aceitar que algo foi posto em movimento. Eu lembro da última visita da Butler ao Brasil, um episódio que se encerrou de maneira trágica, quando ela sendo agredida verbalmente, quase que fisicamente no aeroporto. A Butler volta para os Estados Unidos e dá uma entrevista sensacional. Ela diz: não se desliga a sociedade. Ela foi ativada. Não adianta agora tentar botar o seu avesso em curso, porque ela não vai ser desligada. Mas nos falta, é o meu ponto, algo. E eu entendo que isso perpassa por recuperar uma tradição que nos permita construir durabilidade, conferir durabilidade ao passado. E essa tradição é o que eu defendi aqui como uma noção de autoridade contra a noção de poder. Uma noção de autoridade contra a noção de poder que permitiria, por exemplo, pensar a política e a sua capacidade de mediar o social, a coisa pública contra a intimidade do palácio. Eu acho que faremos isso retomando o diálogo, mas eu penso que o Newton tem forçado muito esse ponto, né? O certo é que temos um passado. Não somos reféns dele, mas só seguiremos com ele. E ele, como nos ensinou Euclides, foi inventado por uma teoria, mas não só. Obrigado. Obrigada, Diogo. Eu vou passar agora para o Jorge. Boa tarde a todos e todos. Começar, eu sei que já fica repetitivo, né, mas é impossível não começar agradecendo a Federal da Paraíba como um todo, sobretudo representado pelo Artigas, e também representado, como o Diogo bem falou, por todos os estudantes que ajudaram a gente aqui. A gente já sabe o nome de alguns, Inocêncio, Aquiune, que ficaram, seu Dedé, que ficaram dentro toda a disposição de nós ao longo do evento, mas de fato foi assim, uma organização, e esses dias foram excepcionais, assim. Então a gente tem que registrar isso e agradecer muito pelo convite e pelo evento. Já adiantando para o tema, para tentar não me alongar tanto, eu acho que vou ter alguns pontos de proximidade com o argumento do Diogo, então vai ser bom para a gente conversar, né? Eu sempre gosto de pensar ou de levar a sério o tema ou a provocação da mesa, né? E o tema da mesa são 130 anos de república, não é isso? E a primeira pergunta que eu coloquei evidentemente, efemérides, quer dizer, marcas temporais, são bons momentos para pensarmos ou refletirmos sobre experiências acumuladas, né? Mas eu comecei a pensando, falando, olha, a própria pergunta, 130 anos de república, ela já carrega consigo um certo diagnóstico, na verdade. Por exemplo, eu acho que a gente não conseguiria fazer uma mesa sobre 130 anos de democracia no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, e esse diagnóstico ele já diz algo, né? Quer dizer, não, evidentemente, eu nem sei se a gente conseguiria fazer um diagnóstico sobre 130 anos de democracia
no mundo global, né, dado que é uma evidência, como o termo democracia sofreu mudanças profundas, sobretudo no pós-45. Quer dizer, é muito recente a ideia, o vínculo da ideia de democracia com a ideia de sufrágio universal, por exemplo. Né? Muito recentemente se tolerava ou classificava como não democráticos regimes que não tinham proximidade com o sufrágio universal, por exemplo. Citar o dado do professor Vanderlei, que eu sempre uso porque ele é muito eloquente, até 1970, mulheres não votavam na Suíça. Né? Suíça, aquele país padrão de sociabilidade, de civilização, essas mulheres não votavam até pouco menos de 50 anos. Né? Então, isso é um dado eloquente de como a democracia tem uma trajetória recente. Né? Mas, em relação ao nosso dado, isso é um dado ainda mais intenso. Né? Quer dizer, a gente tem uma tradição de uma percepção de rupturas democráticas, que são a marca da nossa história. Eu não vou debater quando essas rupturas aconteceram, até porque seria uma fala por si só. Mas a tradição de ruptura está presente, o que tornaria difícil falarmos um tempo tão longo de democracia. Né? Até é sintomático, não só pela efeméride, que recentemente temos feito muito mais mesas sobre a Constituição do que sobre a democracia. Isso diz respeito também a algo da nossa formação recente. Mas a República, nós nos sentimos talvez mais confortável de propor uma mesa e pensar nisso, por mais que, como o Diogo já levantou, e eu acho que boa parte de nós concordaríamos, poucos de nós afirmaríamos que há entre nós um profundo orgulho de uma densidade republicana, ou não, finalmente nossa República cumpriu suas metas. Né? Existe nossa República, em regra, ela aponta para duas percepções. Né? Para começar, ela é um tipo meio curioso de república. Uma república que não tem grande apreço pela sua fundação. Né? Quer dizer, em regra, regimes republicanos, os mais diversos, do romano ao americano, mas tem na ideia de fundação, na reivindicação do marco fundacional, um tema claro. Claro que tem tradições republicanas que não reivindicam isso. Mas a nossa república, em regra, ela cultiva discursos de ruptura constantes, né? O que já faz disso um tipo de república meio curioso. Né? Mas apesar dessa ideia de ruptura e dessa meio descaso com a fundação, com todos os discursos que atravessam isso, existe na nossa história, e até mesmo antes da República, uma certa ideia de público que atravessa as nossas elites políticas e atravessa o nosso debate público. O Werner Kian tinha uma expressão feliz que ele falava de uma certa metafísica do público, que ele opunha à física dos interesses. Ele levanta com essa imagem um texto. Mas essa certa metafísica do público, essa ideia de que existe uma certa preponderância do público, onde o público tem uma chave para a construção das razões e motivos da nossa construção de ordem da política, do nosso debate político mais amplo, ele é uma certa constante na nossa história, pelo menos desde o segundo reinado. Quer dizer, tem uma certa ideia de... Claro, vocês podem fazer questionamentos pontuais, mas a Primeira República não existia uma certa lógica privatista, então colocada, mas ainda assim a presença pública de um debate e de uma certa reivindicação da construção de uma ordem pública era muito presente, e eu acho que isso, que, em certo sentido, sugere que façamos uma mesa de 130 anos da República. Mas, só para deixar claro, não estou falando que essa ideia foi hegemônica ou que ela não apresentou questionamentos, mas ela perdurou, ela durou no tempo. Meu argumento fundamental, entretanto, é que a gente vive contemporaneamente talvez um dos momentos de maior questionamento a essa lógica pública republicana. E é disso que eu vou falar com mais vagar. Quer dizer, eu acho que nós vivemos atualmente o que eu chamaria de uma hegemonia, de uma coalizão antirrepublicana. Isso, meu argumento, se aproxima do Diogo. Essa coalizão antirrepublicana, não vou pensar na moda das coalizões tentando identificar grupos ou atores sociais específicos. Eu vou falar que esses atores específicos, eles usualmente conjugam ao menos duas linguagens. Essas linguagens são conjugadas por atores diversos, eles não vão isolá-los. Para tratar aqui didaticamente, e depois eu vou tentar complexificar isso, eu falaria que teríamos uma linguagem, por um lado, neoconservadora, e, por outro lado, uma linguagem que eu chamaria de neoliberal. A linguagem neoconservadora ela conserva uma variedade e uma
transformação, uma multiplicidade interna que é razoável, assim como a neoliberal. E eu vou tentar fazer algumas ponderações aqui, mas eu quero começar refletindo sobre como ou o que aproximaria essas duas linguagens que naturalmente não são por si só próximas. Só para definir aqui brevemente, eu coloco no campo de uma linguagem neoliberal tanto uma certa ideia de administração via direito privado do mundo e da ordem, quer dizer, uma certa ideia Foucaultiana de neoliberalismo que colocado via Naval Ardonas, de que o neoliberalismo, muito mais do que a ausência de Estado, ele é uma certa administração via direito privado da ordem, compulsão do sujeito. Quanto, por exemplo, algo mais próximo de um ultraliberalismo. E mais próximo do nosso amigo Paulo Guedes, por exemplo, que eu acho que é muito mais ultraliberal do que neoliberal. Que aí é por si só uma negação quase da própria existência do direito moderno do Estado, tal como conhecemos, pelo menos na sua vinculação em relação à soberania nacional. Eu estou usando o termo neoliberalismo dando uma chave um pouco precisa, porque eu teria que fazer as distinções internas, mas infelizmente nos 20 minutos não dá para fazer isso. O neoconservadorismo, por sua vez, ele merece a chave, esse prefixo neo, justamente por, distintamente de certas tradições conservadoras, das quais eu vou falar muito brevemente, apresentar uma proximidade ou uma certa tolerância com a ordem do capital. Quer dizer, eu estou seguindo aqui um texto muito citado do Haber, mas no qual ele fala que em certo momento algumas correntes conservadoras passaram a construir apologias do capitalismo que não eram usuais no conservadorismo mais clássico. Vamos pensar um governo conservador clássico, não sei, Salazar, por exemplo. Salazar, por mais que o comunismo fosse seu maior inimigo, ele também tinha horror à ordem capitalista americana. Se ele pudesse, ele criaria um certo princípio de tradição, família e propriedade, mas não propriedade via do capital, que manteria uma certa ordem naquele Portugal que duraria no tempo, não é isso? O neoconservadorismo não, ele centra, como diria o Haber, mas em boa medida são as críticas à modernidade cultural, não é isso? O problema são as transformações no mundo dos costumes e da cultura, muito mais do que as transformações no mundo da economia e do interesse. O ponto fundamental não é tanto definir isso, que eu já falei em outros lugares, mas sim falar algo que eu acho que eu não falei em público ainda, que o que tende a aproximar essas duas linguagens, que são conjugadas por atores diversos, é essa coalizão antirrepublicana. Isso quer dizer, em certo sentido, o inimigo disso é uma certa visão do Estado como capaz de conformar e formar cidadãos. Eu pensaria como exemplo mais profícuo na teoria política, em certo sentido, o inimigo é uma certa ideia que talvez seja construída com mais precisão do que ninguém na obra do Rousseau, olhada de uma chave mais ampla. Por exemplo, o Rousseau, em boa medida, ele trata no contrato social de um nível que a gente poderia chamar brevemente normativo, e no discurso sobre a desigualdade de um nível que eu chamaria descritivo. Quer dizer, o mundo é desigual, o modo para Chapí, ele propõe um mundo no qual essa desigualdade seria superada, esse mundo é o contrato social. A passagem da origem da desigualdade do contrato social no Rousseau se dá pelo milho, se dá pela educação, se dá pela formação do cidadão através do Estado. Uma certa ideia de que a responsabilidade do Estado formar cidadãos e formar, inclusive, politicamente, na chave mais ampla de política que pensada, é uma ideia que atravessou a nossa formação moderna, que atravessou a nossa ideia de república. Evidentemente, não só a nossa ideia de república, mas se faz fortemente presente nela. Essa coalizão antirrepublicana se volta fundamentalmente contra essa ideia de que o Estado pode ter esse grau de intervenção na formação de cidadãos. As razões da crítica são diversas, por isso que eu tento falar em dois pontos. Enquanto, por um lado, os neoliberais vão criticar essa perspectiva, falando que as formações de preferência do indivíduo são privadas, quer dizer, o indivíduo já carrega consigo suas preferências e o Estado intervir nisso é uma intervenção autoritária, excessiva, ineficiente, podem variar os adjetivos, mas sim criticável. Os neoconservadores vão recusar isso, pensando ou afirmando que os valores fundamentais da sociabilidade e do mundo político passam, sobretudo, pela família. Isso quer dizer, é a família que deve formar e dotar os indivíduos de seus valores mais caros. Não cabe à escola formar ou conjugar isso.
De toda maneira, essa recusa de uma ideia de público em relação à cidadania gera uma coalizão. E essa coalizão, que é heterogênea, que é composta de atores os mais diversos, está mais do que nunca presente no nosso mundo contemporâneo. Essa coalizão, por exemplo, está presente no governo Bolsonaro, para a gente não falar aqui, não ficar dando círculos em relação ao que se quer falar. Quer dizer, essa coalizão é, em boa medida, pelo menos da maneira como eu leio, um certo cimento do governo Bolsonaro. E ela trabalha com uma ideia de forte ruptura com a nossa tradição republicana. Uma ideia de ruptura que é mais radical do que outras manifestações da nossa história que a gente poderia chamar da nossa direita. Tudo bem? Eu estou usando com aspas, senão tenho que me comprometer com esse termo que demandaria por si só um debate. Isso quer dizer, se a gente pensar eventuais antecedentes que são reivindicados pelos próprios atores, não se justificaria essa ideia de ruptura tão radical com a nossa história. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, os intelectuais católicos vinculados à revista Ordem, por exemplo, ou se a gente pensar na UDN, na União Democrática Nacional, não existia esse sentido de ruptura com a nossa tradição. Assim como não existia o integralismo também. Isso quer dizer, tem uma demanda de ruptura que justifica, por exemplo, porque de um tempo para cá eu abandonei o termo nova direita, que eu já não explicava grande coisa, e passei a falar em direita radical. Direita radical porque existe uma demanda de uma intervenção radical, existe uma lógica, quase com algumas aspas, pelo peso que o termo carrega, revolucionária nessa direita. A ideia é de romper e revolucionar. Não a ideia de aproveitar tradições, mas a ideia de instaurar uma ordem nova. E essa ordem nova se institui contra a República. Por isso que eu acho que ela faz sentido, que faz sentido tratar dela no momento sobre os 70 anos da nossa República. Evidentemente, vocês podem com todo, ou deveriam com todo sentido falar isso, essa ordem não é uma jabuticaba, não é isso? Se você olha para a lei ou olha para qualquer análise de conjuntura mais global, você vê que existe uma certa ampliação de discursos que podem ser identificados com o termo extrema-direita, do qual eu não gosto, com ideias de direita mais radical, com formas com uma certa ideia de revolucionar o mundo a partir da direita. Quer dizer, esse ponto conjuntural, não é um ponto conjuntural em relação à realidade brasileira, mas é um ponto global. Entretanto, eu creio que essa perspectiva mais global, que eu chamaria, para citar Nancy Fraser, de uma certa crise do paradigma do neoliberalismo progressista, de uma certa composição entre uma certa ordem neoliberal e uma certa progressista de costumes, isso está fluindo no mundo todo, eu acho que a gente pode pensar propositivamente, e aí essas hipóteses são completamente exploratórias, mas eu resolvi dar minha cara a tapa aqui, de algumas perspectivas que justificam o avanço disso na realidade brasileira. Eu vou elencar, então, 5 fatores, que podem ser 6, da maneira como você vê, que vão, de uma certa maneira, dar conta do modo pelo qual essa onda, termo que eu não gosto, mas que vai ser bom para a minha argumentação aqui, chegou aqui. Isso quer dizer, se a ordem global caminha à direita, o modo pelo qual isso ocorreu no Brasil também passa por processos que a gente pode reconstruir internamente. E eu vou apontar 5 processos que eu acho que têm que ser entendidos para dar conta dessa crise de uma certa ideia de república. A primeira ideia, que eu acho que falta em certo ponto, é que, por vezes, temos uma interpretação excessivamente imediatista dos fenômenos políticos. A gente não dá conta de que os fenômenos políticos têm efeitos lentos. Por exemplo, a constituição dessa coalizão antirrepublicana não começou agora, em 2013, pelo amor de Deus, mesmo. Ela é uma longa trabalho, uma longa produção de ideias. Por outro lado, tem fatores ainda mais, digamos, longevos com os quais nós não prestamos tanta atenção. O primeiro argumento, por exemplo, é que nós ainda estamos lidando com um certo processo de renovação de elites que decorre da decisiva entrada desse povo das ruas, que o Diogo falou, no nosso sistema político. Quer dizer, é recente essa entrada. Em 33 votavam 1,5 milhão de pessoas, em 45 vão votar 7,5 milhões, em 62 vão votar 18,5 milhões de pessoas, tudo bem? A expansão continua, isso promove uma certa mudança no perfil da ordem política, da nossa representação política, existe uma circulação de elites. Qualquer comparação breve do Congresso de 46 com o Congresso atual mostra isso com muita clareza. Essa renovação de elites, por sua vez, traz ou promove uma abertura em relação a certos grupos que não são muitas vezes grupos tão tradicionais, que promovem ou constroem discursos
discurso de crítica em relação à tradição, que não vem sempre pela esquerda, por vezes nem pela direita. Por mais que nós estejamos muito acostumados a vincular a ruptura da tradição à esquerda, ela vem pela direita e não raramente. Um segundo fator é o que eu vou chamar, eu estava até conversando com o André e o Sidney no almoço sobre isso, de uma certa crise numa hegemonia católica na nossa sociedade. Isso quer dizer, por uma certa maneira, e eu não tenho nenhuma clareza por isso, a gente não teve aqui, o André estava me falando, como no Chile você tem uma certa composição entre um tipo de catolicismo e uma certa retórica neoliberal. O André entende muito mais que eu, conheço pouquíssimo. Mas, pelos esforços recentes que eu tenho feito de analisar o pensamento católico brasileiro, eu coloco que aqui nós temos, enquanto temos uma tradição fortíssima conservadora, que remonta à ordem que eu já falei, por outro lado tem uma tradição progressista da igreja, não é isso? O nosso catolicismo, entretanto, sempre foi um freio a essa organização da física dos interesses, a organização ou plena, ou uma ordem que se baseia apenas no mercado. A crítica do mercado a partir ou da doutrina social da igreja, ou de uma certa demanda de ideia de espírito, sempre foi uma barreira contra essa ordem. Entretanto, existe um processo social amplo recente de ampliação de uma série de vertentes protestantes e neopentecostais que abrem portas para discursos e atores políticos fundamentais em relação à ruptura com essa tradição. Então, o segundo ponto seria essa crise no catolicismo. Terceiro ponto, para não me alongar tanto, seria uma certa quebra num paradigma ou numa certa ideia de que o desenvolvimento se vincularia em relação à ideia de industrialização. Eu quero colocar isso de uma maneira muito tênue, porque eu tenho milhares de problemas com a ideia de um desenvolvimentismo que começa em 30 e acaba na década de 80. Eu acho que isso é uma fonte de equívocos em relação à nossa geoconjuntura e, sem qualquer ponto aqui, frases como o governo do PT retomou o exercício do Geisel. Não é um problema se você quiser criticar o exercício do PT, aliás, eu acho que tem que criticar, mas é um problema se você achar que ele é o mesmo do Geisel, porque não é, tudo bem? Então eu não estou falando isso, mas, em que pese as inúmeras descontinuidades, havia um certo paradigma de vínculo entre desenvolvimento e indústria, que entra numa recente crise. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é, que eu vou acabar juntando um pouco, é uma certa, que eu vou chamar, paradigma de uma certa mudança de sociabilidade. Onde, o termo tão vago, onde esses discursos de criação privada de preferências, ou essas modificações do conceito de família, encontram um terreno fértil, encontram um terreno aberto a ser colocado. O caso ou o efeito das redes sociais, por exemplo, fenômeno, um instrumento tão relevante no debate da atual conjuntura, do meu ponto de vista, está diretamente vinculado a essa perspectiva. Então, o cenário, para pensar a República contemporaneamente, é impossível pensar sem levar em conta esses quatro elementos, sem levar em conta a multiplicação dessas duas linguagens, que, por sua vez, carregam inúmeras sublinguagens. Não à toa, e aqui eu vou fazer 2 pontos só para encerrar, porque eu já estourei meu tempo. Não à toa, nós temos, por um lado, uma ênfase tão intensa da diversidade desses grupos na questão da educação. E aí eu ponderaria não só a questão do homeschooling que o Diogo trouxe, mas também a questão da escola sem partido, ou da lava-jato da educação, e por aí vai. Porque é justamente a ideia de educação, nessa imagem do Emílio Rousseau que eu retomei, que se vincula a essa ideia contemporânea de república. Isso não é trivial ou não é eventual, isso é central para a atual conjuntura. Eu não vou acabar com uma nota otimista como o Diogo, mas eu vou acabar talvez com uma nota de que essa ordem, ou essa coalizão que eu estou levantando, ela não é, pelo menos da maneira como eu percebo, uma coalizão estável. Muito pelo contrário, eu tendo a retratá-la como uma coalizão profundamente instável, essa coalizão antirrepublicanas. Quer dizer, em regra, coalizões construídas sob a ideia de inimigo são coalizões instáveis, né? Aqui, a comparação com 64, uma comparação tão perigosa, mas ela é útil. A coalizão de 64 é uma coalizão profundamente instável, né? Logo, não à toa, logo depois do golpe de 64, essa coalizão se esfacelou entre grupos e acabou devorando alguns dos seus filhos. A coalizão atual também é profundamente instável. Agora, o fato dessa coalizão ser instável não quer dizer que vemos no horizonte um retorno triunfante da ideia de república. Isso quer dizer, a coalizão antirrepublicana pode dar lugar a uma coalizão ainda pior. Nada impede. E, aliás,
Eu acho que pela atual conjuntura algo pode indicar isso, porque apesar de eu ter falado o tempo todo, de eu começar falando de uma certa distinção entre república e democracia, é inegável que na sua forma pós-45 não conhecemos formas republicanas não democráticas. Isso quer dizer, se república e democracia são tradições que possuem sua própria trajetória, a mudança no conceito de democracia ocorre de tal maneira que o conceito contemporâneo de democracia ele carrega boa parte do conceito do conteúdo do conceito de república e vice-versa. É muito difícil pensar contemporaneamente uma lógica republicana não democrática. Tudo bem? E a democracia, como trivialmente eu posso dizer aqui, ela não passa ou não decorre apenas de estabelecimentos formais em relação a votos, mas ela depende de formas de organização social e de ação social que não parecem estar tão evidentes no nosso horizonte atual do Brasil. Então a coesão é estável, mas a minha nota é bem mais pessimista que a do Diogo. Enfim, espero que nós possamos conversar mais sobre isso aqui nesse percurso. Obrigado. Jorge, passa a palavra agora para o Christian.